Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ediz Gurel, prodígio turco, 16 anos de idade, número 7 do mundo no ranking júnior, no ranking abaixo de 21 anos, tá? O moleque é um fenômeno, a gente já vem falando do Ediz Gurel há bastante tempo, é o próximo campeão do mundo. Brincadeira, brincadeira. Rafa, todo prodígio agora é o próximo campeão do mundo. Não, eu não acho que ele é o próximo, não. Acho que a gente tem uns caras aí que estão num crescimento um pouco maior, mas 16 anos é muito cedo, né? Pode ser que ele seja, assim, um campeão do mundo, mas esse eu não cravo não. Igual eu cravei do Praggnanandhaa, por exemplo, ou do Faustino Ouro, eu não cravaria isso pro Ediz Gurel. Mas enfim, pode ser, postem aí nos comentários, façam suas apostas, né? Não literalmente, eu sou contra esse negócio de aposta, a não sei que seja por diversão, sabendo que vai perder dinheiro, sabe? Eu já fui em algumas brincadeiras assim. Na Argentina eu fui num cassino uma vez, eu falei, quanto eu posso perder, né? Posso perder isso, então é isso que eu vou jogar, como se fosse pro cinema, entendeu? Pega aquele dinheirinho pra queimar, né? Nessa linha eu gosto, mas contra o resto eu sou contra, aposta, recuperar dinheiro, aí é o caminho do fracasso. Mas vambora. Ediz Gurel contra Magnus Carlsen. A gente vai dar uma olhada então nessa partida. Não é brincadeira, galera, isso aqui. E vocês vão ver o seguinte, o Magnus Carlsen começou a entrar na mente dos adversários. E isso está comprovado. Já existiam teses sobre isso. Hoje a gente vai provar aqui nesse vídeo. O Magnus Carlsen está entrando na cabeça dos seus adversários. E a gente vai provar isso nesse vídeo. A gente tem aqui, bacana, né? 16 anos de idade, cara. O moleque é muito bom, né? Abhimanyu Mishra também tá crescendo demais nessa idade. São os dois, né? E aqui, olha só, tem um tal de Ian Zemislavinki, não sei o que, um russo aqui. O Denis Lazav, que a gente conhece. Agora, esse Ivan aí, o Ivan, eu não vi partida dele ainda não. 15 anos, meu, número 20 do mundo, júnior. Que legal, hein? E claro, o Erdogmus, esse aqui tem 14, esse chama atenção, né? Outro turco. É, meus amigos, a Turquia tá vindo aí, hein? Também é um país que tem jogadores muito fortes para essa geração. E vambora, vamos ver como é. Cara, ele ganhou 50 pontos de rating recentemente. Que isso, cara, em 12 meses? É muita coisa, né? É muita coisa. Subiu 15 colocações. Bom, bora dar uma olhada então aqui nessa partida. Ediz Gurel saindo do forno, tá? Saiu do forno agora, jogaram no chess.com. 3 minutinhos para cada jogador. 0 segundo de acréscimo por lance. É o tempo que tem para jogar. Ediz Gurel abre a partida com o peão dama. Magnus Carlsen responde com D5, os cavalos são desenvolvidos, C4 oferece um peão, nunca é de graça. Magnus Carlsen sabe disso, joga com C6, defesa eslava. Temos aqui o lance cavalo C3 e aqui E6, a semi-eslava. Formaçãozinha sólida, bispo G5 foi jogado H6, é possível jogar bispo E7 também. O Carlsen imediatamente questiona esse bispo. Temos bispo toma, dama toma, reforçando um pouquinho o controle central. No entanto, o E3 foi jogado e não diretamente o lance E4 aqui nessa posição, que acaba não sendo a melhor sequência do planeta, porque as pretas desenvolvem com muita facilidade nessa posição, né? Por isso, Ediz Gurel vai para o lance E3. Magnus Carlsen joga G6 aqui, vai para o fianqueto, interessante. Abordagem. Dama C2 foi jogado, bispo vem para G7, temos trocas, peão toma. Não acredito que o Magnus Carlsen caiu nesse golpe tático. Magnus Carlsen não pode tomar com esse peão de C por conta de cavalo toma, abrindo diretamente aqui um ataque sobre o bispo. O Magnus Carlsen captura com o peão de E, no entanto, da mesma maneira, cavalo por D5 acontece. E o Magnus Carlsen caiu num golpe tático. Pessoal, o que fazer nessa situação de dificuldade? Você acabou de jogar a partida, tá no lance 10, se coloque no lugar do Magnus Carlsen. Vamos tentar fazer esse exercício de imaginação bem fértil. O Magnus Carlsen tá jogando contra... Ele tá de negras, jogando contra um cara de 3.200 de rating, um super jogador, que acabou de sair na frente, né? Tá bem melhor na largada, um peão a mais com um belo ataque para cima do Carlsen. O que ele faz numa posição como essa? Desespera? Não. Ele decide entrar na mente do adversário. Vamos ver, paciência. Olha o que o Carlsen vai fazer aqui. Dama D8. Claro, a dama tá atacada, você não pode tomar o cavalo porque tá caindo aqui o bispo com cheque, por isso dama volta para D8, ainda controla a casa de C7 para não tomar um duplo de cachorro. Por isso, dama D8 foi jogado.
E esse cachorro de barriga cheia volta para casa de C3. Isso aqui não foi nem ração que ele comeu, foi uma bela bisteca. Volta para casa de C3 e o Magnus Carlsen faz aqui o rock. Os peões aqui no canal já receberam vários nomes. Esse bisteca é novo, nunca tinha chamado um peão de bisteca. Mas esse é, peão central é uma bela de uma bisteca. Aqui, bispo em E2 foi jogado pelo Edis Gurel. Cavalo D7, o Magnus Carlsen pacientemente não passa da terceira horizontal, segue desenvolvendo peças. Roque coloca o rei em segurança, a torre vem para o jogo, lutar um pouquinho pela casa central. B4 foi jogado pelo Edis Gurel, um lance meio duvidoso, né? Não sei o que dá para jogar aqui também, não é muito fácil de achar. Ele joga esse lance B4, vai expandindo aqui um pouquinho na ala da dama. Carlsen joga com A5, diretamente ataca essa estrutura de peões. A3 foi jogado, também B5 seria possível. A3 faz a proteção e o Carlsen pacientemente controla um pouquinho mais aí a casa de E4. H3 foi jogado. Rafa, não é hora de explodir aqui o centro, jogar um E4, jogar um E5 e tudo mais? É possível, mas no xadrez todo avanço de peão precisa ser muito bem planejado. Essas torres ainda não estão muito ativas, não jogaram. O Edis Gurel faz a coisa certa. Primeiro ele joga aqui um H3, controla aqui a casa de G4, dá um lance profilático. Magnus Carlsen segue com o lance dama em E7. Mais uma vez controlando aqui a casa de E4, tentando impedir esse avanço forte. E aqui dama B3 foi jogado pelo Edis Gurel, pesando na coluna B, saindo também dessa diagonal. Bispo F5 chega de qualquer maneira, controla essas casas importantes. Torre de F vem para C1 e o Carlsen centraliza o seu cavalo. E temos trocas. Claro, quem tem um peão a mais quer trocar, quer ir para um final vencedor. Até um certo limite, porque se você cai em uns finais assim de torre e peões com um peão a mais, dificilmente você vai ganhar dependendo do caráter. Então tem uma linha tênue entre você querer simplificar uma partida para um final vencedor quando você tem apenas um peão a mais. Anotem essa dica, essa é de verdade. Essa é de verdade. Você nem sempre vai querer trocar e simplificar quando você tem apenas um peão a mais. Se você tem uma peça a mais, você quer simplificar aí para um final vencedor. Quando você tem um peão a mais, toma cuidado. É melhor às vezes você querer criar um peão passado, evitar trocar peça. É difícil. Mas o Carlsen se garante aqui. Ele fala, vamos trocar. Vamos jogar esse finalzinho aí. Bom, o cavalo toma, o Edis Gurel pensa, perdeu, já não perco mais essa partida, troca as peças, segue com o cavalo D2, bispo atacado volta para F5 e peão toma, ué, são 2 peões a mais. No entanto, o Magnus Carlsen devolve o tático do Edis Gurel na mesma moeda. Pega essa bisteca aqui, ó. Essa bisteca aqui já tá muito apetitosa. Bispo por bisteca foi jogado pelo Magnus Carlsen. Uau, devolvendo na mesma moeda. Pegando esse suculento peão central e aproveitando o tema da cravada. Peão toma, dama toma. O Magnus Carlsen, no entanto, continua com um peão a menos, mas eliminou aquele peão central que era fundamental. Cavalo em F3 foi jogado. Esse peão tá condenado, mas também tá existindo uma pressão aqui em B7, por isso o Magnus Carlsen faz o lance dama B5, não se incomoda de trocar as damas e jogar com um peão a menos e peões estragados, isso aqui já não é mais bisteca, essa aqui é bisteca murcha, né? Ninguém quer quando a bisteca tá murcha e fria. Você gosta de bisteca murcha e fria? Se você gosta, poste aí nos comentários, a gente tá curioso para saber. Agora é o seguinte, a partida segue com o lance torre C7, uma torre na sétima não pode ser ruim. Magnus Carlsen toma em A5, Edis Gurel captura em B7, mantém C com um peão a mais. E o Carlsen joga bispo em E4, um lance assustador, mas está tudo sob controle, porque torre E1 crava aqui o bispo. Rei F8 protege a torre, dando liberdade para o bispo poder capturar essa torre. E por isso a torre dá um passito bailar, um passito para frente aqui. Torre B6 foi jogado, Carlsen joga, tira esse cachorro daí. Bispo por F3 foi jogado, temos trocas. Torre toma, rei toma, um peão aqui. O Magnus Carlsen agora recupera os peões, porque cai esse aqui tá podre. Então torre por A3 foi jogado. Cai o peão de B5, cai o peão de F3, igualdade material. Rafa, esse é um final empatado. Não, anota outra coisa que eu vou falar. Contra Magnus Carlsen não existe final empatado. Mesmo se o Carlsen tivesse um peão a menos aqui, correria o risco dele ganhar. Edis Gurel, além de tudo, tem menos tempo no relógio. Mas ele é um grande jogador. Um jogador de 3.200 não tem como perder esse final. Será?
Magnus Carlsen vai começar a entrar na mente do... Já faz tempo que ele entrou na mente do adversário. Ele tá comandando os lances do Edis Gurel. A partida segue com rei G2. A torre escapa, pressiona o peão. Torre B4 faz a proteção, o rei vem pro jogo. Vamos vendo a técnica. Aqui, pessoal, é o seguinte. O Edis Gurel, o Magnus Carlsen parece... Ele conseguiu passar a torre aqui à frente do peão. Defendeu bem o seu peão passado. E vai tentar disparar esse cara, meu. Ele vai tentar disparar tudo isso daqui. O Magnus Carlsen se mantém por aqui, por lá. Meio Tafarel, meio... né? Meio vai para um lado, vai para o outro. O Tafarel fez umas belas defesas, hein? Na sua carreira. Bom, vamos lá. Ô, Rafa, você parou no tempo. Tem tanto goleiro bom, né? Da atualidade. Tem o Cássio, do Corinthians, né? O Rafa, o Cássio não joga mais no Corinthians e nem sei se ele já aposentou. Tudo bem, não tem problema. Vamos falar do Gato Félix? Rafa, volta pra partida. H4 foi jogado. Temos aqui o lance torre D8 e agora rei F5. Foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Torre D7, rei E4. Pressão no peão. Edis Gurel vai pro contra-jogo. Ataca essa cadeia de peões pela base. F5 faz a proteção. Imediatamente esse outro pisca. Ele tá em perigo. Rei F4 faz a proteção. E aqui torre D7 faz a proteção do peão. Se o rei encostar, o Edis Gurel ataca cá. Se o rei voltar, ele defende lá. Não dá para progredir. Mas o Magnus Carlsen não desiste. Quem tem tempo a mais quer dar seta. D5 dispara o peão, o rei encosta. Torre G7, mesma coisa. Se esse peão cai, esse peão estoura. Por isso, rei F6 ataca a torre e protege o peão e a torre defende. E G4, Magnus Carlsen vai tentando progredir aqui. De repente ele joga um G3, crava o peão, ganha material. Pode ficar complicado. Por isso, Edis Gurel segue com torre H7. Esse peão tá frágil, é verdade. Peão toma, rei toma, cai o peão de F. E aqui o Edis Gurel tem um peão a menos. Ele poderia até mesmo tomar o peão, mas ele dispara o peão para D6. Esse peão tá condenado. Magnus Carlsen tenta impedir a promoção do peão. Esse peão anda mais um pouquinho. E aqui não adianta você querer encostar no peão. Simplesmente o rei toma. E quando você tomar aqui o peão, dá para trocar tudo. E esse final não dá para ganhar. Aqui, a rei G5 simplesmente vai segurar aqui. É só não fazer besteira, né? Quando jogar aqui, ó, você sabe defender esse final. Se você não souber, baixa o aplicativo 8Chess, tá nas principais lojas aí, para você aprender esses finais básicos e também ir para os mais avançados. De zero, o 8Chess tem níveis e tem cursos para todos os níveis. De 0 a mestre, tá bom? É muito fácil empatar esse final uma vez que você aprende a técnica. Aqui, torre D4 foi jogado. O Magnus Carlsen segura a rapadura. O Edis Gurel até podia tomar esse peão, trocar, mas tanto faz. Aliás, é o que acontece. O Magnus Carlsen poderia tomar o peão, sai dando alguns cheques primeiro, porque se você pode dar cheque, anota essa dica, né? A gente aprende assim, cheque não é bom, o professor fala pra gente, a gente estuda isso nos livros. Cheque, às vezes, você até ajuda o seu adversário. Mas quando o tempo tá caindo, meu amigo, você quer dar cheque. Você quer dar cheque pro cara perder um segundinho, meio segundo, entendeu? Você quer dar cheque. O Carlsen dá 2 cheques, ganha... Olha só, se ele tivesse tomado o peão direto, ó, aqui, ó, nessa posição, o adversário tem 18 segundos. Aqui ele dá uma quebradinha no pré-move do cara, dá uma quebradinha na expectativa, ganhou 1 segundo. O cara só tem mais 17. A partida segue com torre agora aqui em B4. E aqui, meus amigos, esse final é muito tranquilo de empatar uma vez que você conhece a técnica. Mas quando você tem o tempo caindo, não é tão simples. Você pode fazer alguma besteirinha, você pode cair numa situação de mate. Mais uma vez, é muito tranquilo uma vez que você aprende a técnica a empatar isso. Principalmente cara de 3.200. Mas o Magnus Carlsen não desiste. Quem tem tempo a mais... Agora o Carlsen vai fazer um negócio. Ele começa a dar cheque. Cheque pra cá, cheque pra lá. Ele não pode repetir a posição 3 vezes. Primeiro desafio do Carlsen. O Edis Gurel vai ficar tentando repetir a posição. Ele joga as torres, percebe, nas mesmas casas. Tá tentando repetir 3 vezes pra empatar. O Magnus Carlsen espertamente vai tentando fazer outros caminhos com a torre. Caminhos desconhecidos e não antes jogados pra evitar a repetição por 3 lances. Mas é difícil, porque em algum momento você acaba repetindo. Por isso torre A1, o Carlsen tá tentando fazer lance diferente. Como é que você reseta essa posição? Quando você consegue mexer o rei ou mexer o peão, você evita a repetição 3 vezes. O Magnus Carlsen está quase repetindo, mas nesse momento, eu vou voltar aqui esse lance. O Edis Gurel, ele vai fazer o lance torre C3 aqui. Quando ele vai fazer esse lance, ele fala... Ele começa a entrar em desespero. Tem alguma coisa acontecendo e a mão dele é arrastada para a casa de B4 e ele dá um berro. Não! E o dedo dele solta o mouse.
Por algum motivo inexplicável, Magnus Carlsen, mesmo à distância no xadrez online, entra pelo fio do mouse na mente do Eddie Gurel e controla os impulsos nervosos cerebrais da mão do Eddie Gurel e faz o Eddie Gurel fazer esse lance capivaresco. Torre B4. O Magnus Carlsen, nesse momento, ri por dentro, sorrindo, controlou a mente do adversário, simplesmente captura a torre. Ele já sabia o que ia jogar, tanto ele nem leva tempo para fazer esse lance, já faz esse lance direto. E o Eddie Gurel, meus amigos, sem entender o que aconteceu, ligando para o psiquiatra, abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Ele não sabe por que ele entregou essa torre, né? E simplesmente essa é a prova de que Magnus Carlsen invade os pensamentos alheios. E aqui a gente vai dar uma olhada no relatório do Chess.com. Cara, que insistência, né? 96% de precisão numa partida de 3 minutos. O Eddie Gurel é um cara bom, O Eddie Gurel fez quase 94% de precisão e lance brilhante. E mesmo assim, perdeu. Esse é Magnus Carlsen, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!